O que está acontecendo com o CPTS-11, o Fundo Imobiliário da Capitânia? Por que está diminuindo tanto os rendimentos? Vamos verificar o relatório gerencial para analisar o porquê que pode estar acontecendo aí com a redução dos rendimentos do CPTS. CPTS-11, um fundo de quase 244 mil cotistas e mais de 7 milhões de liquidez diária. Possui de dividend yield aí, nos últimos 12 meses 9,95%. Pagou de último rendimento 6 centavos por cota. Cai no ano 2,55%. Sobe nos últimos 12 meses? Não sobe. Está caindo 8,26%. Tem como valor patrimonial da cota 8,88, sendo que o valor da cota a R$ 8,00, o P sobre o VP 0,9, ou seja, você compra aí a 10% de desconto. Uma grande informação aqui, para efeito didático, se você tivesse investido lá no seu IPO, no CPTS-11, e aplicado aí R$ 100 mensais até a data de hoje, reinvestindo seus dividendos, você teria aí R$ 15.788. Não investido os seus rendimentos, R$ 14.644,98. E somente a valorização das cotas foi de R$ 9.207,70. É mais uma curiosidade para fins didáticos da importância de reinvestir os seus dividendos toda vez que você recebe. Isso faz aquela bola de neve crescer e aumenta aí os juros compostos da sua carteira. Fundos que investem no CPTS-11. Os 5 primeiros que eu vou falar aqui é o BCFF-11, tem aproximadamente 438 mil cotas. O TRXF-11 tem 382 mil cotas. O CAFOF tem 3.525.000 cotas. E o MGFF-11 tem aí 360 mil cotas. E o CAFOF-11 possui 352 mil cotas. E aqui abaixo está a listagem de outros fundos imobiliários que investem no CPTS-11. E agora aqui a gente vai falar do endividamento aí deste fundo imobiliário CPTS-11. Ele está aí de rendimentos a distribuir mais de 17 milhões, e que isso é bom, vai pagar de rendimentos, né? Taxas de administração 2 milhões e 27 mil e 541 milhões de outros valores a pagar que nós vamos comentar no relatório gerencial. Porém, esses 541 milhões comparados aí com o valor de mercado hoje, que está em torno de 2 bilhões, aproximadamente 540 mil reais, 541 mil reais equivale a aproximadamente 21% aí do PL do fundo em valores de mercado, sendo que é uma alavancagem aí que a gente vai comentar no relatório gerencial. Guarda esse número, 21% aí do fundo é alavancagem. Dependendo do que for, é bom, às vezes pode ser ruim. Vamos ver se o CPTS-11, na nossa visão, errou ou não em fazer esse processo aí de alavancagem, beleza? Posição de caixa do CPTS-11. Vejam aqui que nos últimos meses, no último relatório apresentado, ela está sequinha aí de posição de caixa. E o que isso significa? Que os seus rendimentos estão sendo somente do resultado do mês. A CPTS-11 ela não tem assim uma posição, uma reserva de caixa para tentar manter uma estabilidade aí nos seus rendimentos. Então, como vocês estão vendo aqui, ele chegou a aumentar um pouquinho aí em julho, porém em agosto e setembro deu uma redução drástica aí na sua posição de caixa. Beleza, galera? E agora a gente vai falar aqui também no relatório gerencial da Capitânia a carteira de CRIs versus o custo da compromissada, ou seja, daquela pequena alavancagem que ela tem de mais de 540 milhões. Tá beleza, galera? É o seguinte, ele vinha aqui numa toada positiva até meados de 2022
Por que meados de 2022? Selic. A Selic começou a aumentar drasticamente em 2022. Porém, o custo da compromissada da Capitânia, do CPTS-11, está em Selic. E os investimentos do CPTS-11, os CRIs que ele investe, estão em IPCA. Lembre-se muito bem que o ano de 2022 nós tivemos a segunda maior inflação dos últimos 10 anos. Isso gerou um resultado muito positivo para aqueles fundos de CRIs baseados em IPCA, enquanto os fundos baseados em CDI, como o KNCR11, diminuíram drasticamente seus rendimentos, que lá no auge da pandemia, a Selic esteve em torno de 2%, sendo o CDI 1,9%. E isso gerou uma grande inflação, porque o custo baixo de tomada de empréstimo gerou uma grande movimentação no mercado, fazendo com que a inflação aumentasse e outras coisas também no mundo, como guerra. Aumento do petróleo também gerou muita inflação e no Brasil, como é tudo baseado em diesel, aumenta o custo da cadeia produtiva, sendo que em 2022 nós tivemos aí um grande aumento da Selic até o final do ano de 2022. Com isso, o CPTS-11 vinha tendo ganhos de inflação grandes e o custo da compromissada não era tão elevado em relação aos ganhos dos CRIs baseados em IPCA. Porém, o custo da dívida, ele é todo baseado em Selic. As operações compromissadas, são operações de recompra, são todos baseados em Selic. E isso começou a gerar um descasamento. Isso foi um erro aí do CPTS-11? Digam aí nos comentários. Você tem um custo de operações compromissadas em Selic e a sua carteira em IPCA. Casamento, existe algum casamento aí ou a operação está descasada? Digam aí nos comentários, beleza? Sendo que, se você tem um custo da Selic e o custo da Selic atualmente em mais de 12%, 12,25%, e o IPCA algo em torno de 5%, a operação tem um gap aí, né, de mais de 7% atualmente neste mês aí de novembro para dezembro de 2023. Com esse gap de mais de 7% aí de diferença, como vocês estão vendo aqui, o resultado da compromissada aí no último relatório apresentado pelo CPTS-11, que foi de setembro de 2023, foi de 1,04%. E o resultado dos CRIs, 0,66%, gerando aqui um saldo negativo de 0,38%. Como vocês estão vendo aqui, em agosto de 2022, começou uma grande enxurrada de resultados negativos aí com relação ao CPTS-11, porque fez a comparação das rentabilidades com o custo da compromissada. Então, essa operação compromissada aqui gerou um resultado negativo de 0,35, depois menos 1,16, 0,90 negativo, 0,63 negativo e assim sucessivamente. No ano, tiveram poucos meses positivos no ano de 2023. 0,33 em abril, 0,03 em maio, não tendo mais ganhos aí durante o ano de 2023. Essa operação só foi possível ter ganhos no momento porque a inflação estava alta. Por quê? Fazendo uma operação atrelada à Selic e devido a isso, com a inflação alta, sendo um CRI, um fundo de CRI baseado em inflação, logicamente ia dar um resultado positivo. A falha da gestão está possivelmente, está aqui. Por quê? Que eu quero que vocês digam aí nos comentários se existe uma falha da gestão nesse caso. Por quê? A falha da gestão, como ele fez essa operação aí descasada, a inflação quando estava em 10 ponto alguma coisa aí em 2022 e a Selic um pouco acima de 2, os CRIs da Capitânia, do CPTS-11, tinham muitos ganhos aí. Só que agora esse processo se inverteu e o CDI está alto e o IPCA está baixo. Por isso os nossos rendimentos estão quase 0 a 0
E isso vem comendo aí o resultado do CPTS-11. Teremos que verificar que o o CPTS-11 vai fazer? Vai chamar mais subscrição de cotas para poder pagar essa operação compromissada, vai fazer uma nova alavancagem para cancelar a alavancagem atual, isso aí também é rolar a dívida, né? Então, veremos aí o que irá acontecer com o CPTS-11 no futuro. Mas, basicamente, foi esse descasamento que ocorreu entre a operação compromissada lastreada na Selic e os CRIs que a Capitânia possui, basicamente, quase sua totalidade, IPCA. Aqui, o CPTS-11 mostra a tabela de sensibilidade de acordo com o valor da cota. A cota estando a 7,82, o rendimento é IPCA mais 10,10. E assim, conforme a cota vai aumentando, por exemplo, aqui 8,65, o seu rendimento da carteira é IPCA mais 8,33%. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante aqui no relatório da Capitânia, que mostra aí os seus rendimentos aí, isso aqui de acordo com a tabela de sensibilidade deles. E sendo o IPCA de forma líquida aqui, a cota estando R$ 7,82, vai render aqui menos a taxa de administração IPCA mais 9,05. Em 8,42, por exemplo, aqui, a cota 8,42 vai render IPCA mais 7,77 líquido da taxa de administração. Então, essa aqui é a tabela de sensibilidade do CPTS-11. E agora a gente vai falar aqui do relatório do resultado financeiro do fundo aí da Capitânia, a DRE da Capitânia do CPTS-11. Ele teve aí de receitas em setembro 25,5 milhões, despesas 8,4 milhões, sendo que o seu resultado é 17,1 e a sua distribuição foi de 17,1 milhão de cotas de reais também. Sendo que, como vocês estão vendo aqui, o total de despesas de 8,46 milhões é 2,2 milhões de taxas de administração, 1,7 milhão de imposto sobre ganho de capital, que eles tiveram aí ganho de capital, tiveram que pagar impostos, e 4,6 milhões de despesas financeiras com alavancagem. Essas despesas financeiras com alavancagem estão comendo aí o resultado do CPTS-11, sendo que em maio e em junho nós tivemos despesas elevadíssimas aí que comeram bastante o resultado em aproximadamente 11 milhões e 10 milhões. O resultado financeiro aí de setembro, as despesas financeiras de setembro foram de 4 milhões e 600 mil reais. Em setembro foram, como vocês podem ver aqui, distribuídos 5 centavos a 6 centavos por cota. Ele comeu um pouquinho aqui de reserva de caixa, comparando aqui o resultado de 17,106 e a distribuição de 17,162. Então, esse aqui é o resultado, a DRE do CPTS-11. E agora a gente vai falar da exposição por segmentos do CPTS-11. 30,3% em logístico, 17,2% em shoppings, 12,9% em varejo, 5,7% em comercial e 27,3% em outros FIIs, sendo que a sua carteira é na exposição por indexador. Em termos de aquisição, quando ele comprou a IPCA mais 6,68% e atualmente IPCA mais 7,5% médio e 27,3% em outros FIIs. Com relação à exposição dos fundos imobiliários que a Capitânia investe, 26,4% é renda urbana, 16,6% logística, 30% em lajes corporativas, 12,9% em FIIs e CRIs, 9,1% em shoppings, 3,6% em agronegócio, 1% em residencial e 0,4% em fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, os famosos FOFs. A exposição por tipo de risco é 54,8% típico, 11,1% em crédito, 29,9% em atípico e 4,1% em
incorporação. E agora é aquele momento que tem a maravilha dos juros compostos trabalhando para você. Se você quer ter uma cota rendendo todo mês aí na sua conta sem você desembolsar mais nada, você precisa ter R$ 1.280 investidos ou 160 cotas. Isso tudo baseado no último rendimento pífio de 5 centavos. Por isso é muito importante você investir ao longo do tempo para não investir tudo de uma vez só, beleza? Para você receber aí R$ 100, você precisa ter R$ 16.000 investidos ou 2.000 cotas. R$ 500 você precisa ter R$ 80.000 investidos ou 10.000 cotas. R$ 1.000 você precisa ter R$ 160.000 investidos ou 20.000 cotas. E um salário mínimo você precisa ter 26.400 cotas ou R$ 211.200 para ter R$ 1.320, um salário mínimo aí de investimento mensal, de rendimento mensal na sua conta na corretora só do CPTS11. E agora, galera, diga aí nos comentários se vocês ficaram de acordo aí com minha opinião, se houve realmente um erro aí da Capitânia do CPTS11 com relação a essa operação compromissada. Operação compromissada em Selic e os seus FIIs, em sua maioria absoluta em IPCA, fazendo com que os rendimentos e as despesas financeiras ficassem descoladas uma da outra, beleza? Diga aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Então, me curta, siga, compartilhe. Eu sou o Valder Rocha, eu estou aqui para te ajudar. Sou aquele que vai te ajudar nas finanças, nos investimentos, a gente vai crescendo junto, beleza? É isso aí, até mais e tchau, tchau!